do Senhor para os irmãos. Amém. Confesso que estou muito alegre por estar aqui na noite desse dia, para cultuar o Senhor junto com os irmãos. Queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Capítulo 4, no versículo 35. Minha vista não está no Google, eu esqueci o óculos lá no trabalho. Amém. Se a gente vai fazer esforcinho aqui, vai conseguir ler. Opa! Ajuda bastante. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Barão. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35. Amém. Os irmãos acharam? Amém. É muito conhecido nosso, né? Que diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para o outro lado da margem. E ele, deixando a multidão, levaram consigo, como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que perecemos? E ele despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. E disseram-lhe: por que sois tão tímido? Ainda não tende fé? E sentindo um grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, meu irmão, muito obrigado. Eu estava ali sentado, ouvindo as irmãs cantarem e falando sobre Maranata, né? Sobre o céu. E eu lembrei de uma aula que eu dei lá na Marambaia, até dessa lição, que falava sobre o alvo do cristão é o céu, né? Aí eu falando para os alunos assim: olha, eu vou trazer uma polêmica aqui, porque na verdade o alvo do cristão não é o céu. Que é isso, irmão de Deus? Eu vou explicar. O alvo do cristão não é o céu. Então qual seria o alvo do cristão? O alvo do cristão é voltar ao seu estado de origem. Esse é o nosso alvo, pastor. Voltar ao nosso estado de origem. E qual é o nosso estado de origem? Que tenhamos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Esse deve ser o nosso alvo. Eu lembro que uma vez eu conversava com um amigo meu, e ele falava comigo assim: irmão Edmilson, você acredita que Paulo, ele foi apóstolo? Paulo não era apóstolo. Eu falei: mas por que você pensa isso? Ele falou: não, porque eram 12 apóstolos, e foi Matias que tinha sido escolhido. Aí eu virei para ele e falei assim: não, como que era o cristianismo no século I? Vamos lá. Eu perguntando a ele: como é que era o cristianismo no século I? O cristianismo no século I era comportamental. Às vezes passava um diácono, aí as pessoas olhavam e diziam: aquele lá é um diácono da casa do Senhor, porque ele vivia o diaconado. Ele vivia o diaconado. Passava um evangelista, as pessoas olhavam e falavam assim: aquele lá é um evangelista. Por quê? Porque ele vive o evangelismo. Aquele lá é um pastor. Por que ele é pastor? Porque ele vive como pastor. Então o cristianismo no século I, eu até trago isso muito para a minha vida, ele era comportamental. E nós devemos viver dessa maneira, viver o verdadeiro cristianismo. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus Cristo. Olhar para você e dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, porque eu vejo nele as características de Jesus Cristo. Então isso é o alvo do cristão, é voltar o seu estado de origem, que é a imagem
e semelhança de Jesus Cristo. Aí, trazendo agora também para essa nossa outra lição, já que a gente está falando sobre isso, a nossa antiga lição falou o seguinte: o tema da lição, confessando os pecados. Não foi isso o tema da nossa lição? Confessando os pecados. Aí eu anotei 4 benefícios que a gente conquista quando confessamos o pecado. Eu estava ensinando. Primeira coisa que nós conquistamos quando confessamos o pecado, meu irmão, é a misericórdia de Deus. Olha que coisa linda. Então olha como é que vale a pena nós confessarmos todos os dias diante de Cristo que nós somos um pecador. Que quando nós confessamos a Cristo que somos pecadores, nós alcançamos dele a sua misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia, se você dividir essa palavra no meio, vai ficar escrito assim: miséria e córdia. A palavra cardíaco vem daí, vem de misericórdia. E o que seria isso? É você colocar o seu coração na necessidade do outro. Então, quando nós confessamos o nosso pecado diante de Jesus Cristo, Ele coloca o seu coração nas nossas deficiências. Aleluia! Mesmo nós, sendo miseráveis, sendo pobres, sendo defraudadores, Deus ainda age com misericórdia para conosco, quando estamos diante dos seus pés, confessando que nós somos pecadores. Aleluia! Oh, Jesus amado! Aí eu falava ainda mais. Segunda coisa que nós conquistamos quando confessamos os nossos pecados é o perdão de Deus. Olha que coisa gloriosa. Como é que vale a pena confessar os pecados, né? Como é que vale a pena nós confessarmos para Deus: Senhor, perdoa a minha iniquidade, meu Senhor, porque eu sou um pecador, louvado seja o nome do Senhor. Aí nós alcançamos do Deus único, todo-poderoso, o seu perdão para as nossas almas. Aí eu lembro que uma vez eu estava estudando uma biografia de Martim Lutero, foi o reformador do século XV. Uma coisa interessante que eu não sabia quando eu estava estudando, quando eu estava lendo sobre a biografia, eu ainda não estou na mensagem, tá, irmãos? Ainda não estou na mensagem, mas eu achei isso aqui interessante para nós falarmos. E quando Martim Lutero ele estava traduzindo a Bíblia do hebraico para o alemão, ele estava na casa de um conde, amigo dele, no castelo, e ele ali, sozinho, traduzindo, escrevendo. Quem é que aparece para o inimigo? Quem é que aparece para Martim Lutero? O inimigo das nossas almas. Se materializou, pum, na frente de Martim Lutero. Aí olhou para Martim Lutero e falou: Martim Lutero, você não sabe o que te aguarda. Martim Lutero, mas o que me aguarda? Olha, todos vão ter que passar diante do tribunal de Cristo. Martim Lutero, pois é. Ele falou: e você não sabe o que eu vou falar de você diante de Deus. Olha, eu vou falar que você fez isso, eu vou falar que você fez aquilo, eu vou falar que você também fez isso, que você fez isso. Eu vou mostrar o homem que você é diante de Deus. Aí ele virou para o inimigo e falou: olha, você não vai falar nem 10% do que eu sou. Eu sou pior do que o que você está falando, porque você não conhece meu íntimo, você não sabe quem eu sou no meu interior. Aleluia! Você não tem ideia, inimigo, de quem é Martim Lutero no seu íntimo. Mas depois que você me acusar, você falar tudo isso diante do Senhor, eu vou gerar para o Senhor, diante de todo o céu, diante de todo o telespectador, e vou dizer: mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, nós conseguimos no Senhor o teu perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Jesus. A terceira coisa que nós conquistamos quando confessamos o nosso pecado diante de Deus é a sua fidelidade. A fidelidade do Senhor. Olha que coisa linda. Nós alcançamos a fidelidade
fidelidade de Deus para conosco. Eu estava também lendo um artigo de Kaulbach. Para alguns historiadores é considerado um dos maiores teólogos do século XX. E ele faz uma apresentação do Senhor que eu achei fantástico. Ele vai definir Deus de 4 maneiras. A primeira maneira que ele vai definir é que Deus ele é livre. E eu acho isso interessante quando ele expõe que Deus ele é livre. Por que eu também achei isso interessante? Porque Deus ele não age segundo o pensamento humanos. Deus ele não age segundo pensamentos humanos. Eu lembro que a minha conversão se deu. Eu estava em um lugar extremamente obscuro. Estava naquele lugar que o homem vai com a mulher. E naquele momento algo falou no meu coração. E naquele mesmo hora veio como se você se desligasse. E veio uma tristeza muito grande no meu coração. E eu falei, meu Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Era para mim estar feliz. E aquela tristeza. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? E aquela voz falou no meu coração, você está virando crente. Eu falei, não é possível. Você está virando crente. E naquela mesma noite, era uma sexta-feira, no sábado eu fui trabalhar. No domingo, eu fui para a igreja e aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Já tem quase 30 anos para a glória do Senhor. Então Deus ele é livre, ele pode agora, você pode estar orando por alguém que está no ato de feitiçaria, você pode estar orando por alguém que está no tráfico, você pode estar orando por alguém que está na prostituição, tu pode estar orando por alguém que está na bebedice, que está no baile funk, e aos olhos humanos dizem, eu não posso ir ali, eu não vou ali, mas Cristo, ele vai. Aleluia! Ele vai e liberta o homem. E a mulher também. Então, essa definição de Kaulbach. E mais uma também que me chama a atenção, falando ainda da fidelidade de Cristo, de Deus, Cristo, quando ele vai falar que Deus ele é concedente conosco. Vou antecipar, era 4, mas eu vou falar só de 2. A última, o Kaulbach, ele vai dizer que Deus ele é concedente conosco. Aí eu fui estudar sobre o que é concedência. Eu não sabia, eu não sei o que essa palavra significa concedência. Então eu vou estudar, vou procurar ver. E ao estudando eu pude entender que quase que a palavra não sai. Concedência, obrigado, meu irmão. Olha, me deu um apagão. Significa quando você se submete a uma determinada diretriz, você aceita uma determinada norma, e aquela pessoa, ou aquele governo, ou aquela empresa diz, agora que você está cumprindo tudo que eu tenho dito para você, eu me sinto na obrigação de também cumprir tudo que eu tenho prometido contigo. Então Deus é assim, se você honra Ele, se você vive com fidelidade para com o Senhor, Deus ele também vai agir com fidelidade para com a sua vida. Aleluia! É por isso que vale a pena nós confessarmos o nosso pecado, que Deus passa a ser fiel contigo. A quarta coisa que nós conseguimos quando nós confessamos o nosso pecado é o carinho de Deus. Quando nós confessamos o nosso pecado, dizemos para o Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu tenho pecado contra ti. Deus passa então ter carinho para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é carinho de Deus? É a maior manifestação do amor de Deus. Eu lembro uma vez que eu estava dando aula e eu falava assim para os alunos, qual é o seu conceito de felicidade? Perguntava aos alunos, pastor, qual é o conceito de felicidade de vocês? Qual é o conceito de felicidade dos irmãos? O conceito de felicidade para esse mundo que está aí fora, ele vai dizer, o conceito de felicidade é ter dinheiro. Não é verdade? Ir lá agora, tirar, que agora a maioria são bancos digitais, né? Entrar na minha conta digital e ver milhões e milhões e milhões de dinheiro. Nossa, que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor.
O conceito de felicidade para o mundo é isso: é ter dinheiro. Segundo conceito de felicidade para o mundo é ter fama, ser famoso, ser conhecido no mundo todo. Olha, esse aí é o fulano de tal. E todo mundo dizer: não precisa apresentar, recusa apresentações, porque esse aí todo mundo já conhece. Quem não sabe quem é ele ou ela? Então o conceito de felicidade para o mundo é ser popular. Terceiro conceito de felicidade para esse mundo é ser bem sucedido nos negócios, ser o baita de um empresário importante, ser um mega empresário. Agora vamos para nós que servimos ao Senhor. Qual é o conceito de felicidade para nós? O conceito de felicidade para o crente é saber que é amado por Deus. Aleluia! Você sabe o que é isso? Você ser amado pelo Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Saber que o Criador de todas as coisas, Ele te ama, louvado seja o nome do Senhor. Que Ele se preocupa contigo, aleluia. Que Ele quer ver o seu bem, aleluia. Esse é o conceito de felicidade para nós. É saber que nós somos amados pelo Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Oh Jesus, meu irmão, minha irmã, você é amado por Deus, aleluia. A sua família é amada por Deus, meu irmão. O seu filho, a sua filha, o seu marido, seu esposo é amado por Deus, meu irmão. O seu irmão é amado por Deus, irmão. Nós somos amados por Deus. Aleluia. Isso é o que nos traz felicidade. Agora, a razão desse amor somos nós mesmos? Não, não somos nós mesmos. A razão desse amor não somos nós. E qual é a razão desse amor, irmão? É que Deus é amor. Faz parte do caráter do Senhor. Deus é amor. Então a causa desse amor todo é Ele mesmo, louvado seja o nome do Senhor. E como Deus amar o seu povo, a sua igreja, as nossas vidas, aleluia. Esse é o benefício que vale a pena nós confessarmos os nossos pecados. Que Deus passa a ter carinho conosco. Esse é meu amado, minha amada, a quem me comprazo. Aleluia. Oh Jesus bendito. Aleluia. Agora, voltando aqui para a mensagem, para a qual nós acabamos de ler, o Evangelho de Marcos, ele é um livro sinótico. Calvino, ele vai chegar a dizer que é o livro mais importante que se tem. É o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. E daí vem Lucas, Mateus, eles vêm acompanhando as escritas de Marcos. Lucas e Mateus vai escrever os evangelhos de Jesus Cristo segundo a sua visão. Talvez você esteja se perguntando: quem foi Marcos? Marcos, ele foi filho de Maria, nossa irmã Maria, irmã de Lázaro, aquela aonde os discípulos estavam reunidos dentro da casa aonde veio a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ou a descida do Espírito Santo. Ali estavam eles na casa de Marcos. Marcos é aquele jovem que aparece no Getsêmani enrolado no lençol. Aquele jovem é Marcos. Marcos também, ele sai na primeira viagem missionária com Barnabé e Paulo. E no decorrer da primeira viagem missionária, eles resolvem voltar. Então existem duas linhas de teologia que vai dizer por que Marcos ele resolve voltar. A primeira vai dizer porque ele era muito jovem. E pensa comigo, você pega um jovem que foi criado na igreja, um jovem tranquilo, pacado, joga ele na Lapa à noite, meu Deus, ele vai ficar desesperado. Nós ficamos, jogar lá à noite, né? A gente fica desesperado porque aquele ambiente. Então, Marcos, ao ver a
importa, porque Barnabé ele sai como o primeiro, e no decorrer da primeira viagem missionária, ele resolve, Paulo toma o primeiro lugar, e aquilo ali tem entristecido o coração de Marcos, e Marcos resolve voltar para Jerusalém. Mas o que eu quero dizer para os irmãos da noite desse dia com esse episódio, é que Marcos era um desertor. A grande verdade, o que não importa, o que a gente fez relacionado à nossa vida interior, o que importa é o que nós vamos fazer daqui para frente na presença de Jesus Cristo. Talvez você tenha cometido alguma coisa, tenha feito alguma coisa que desagradou ao Senhor, mas eu quero dizer para você nessa noite, meu amado, Deus tem renovo e restauração para a sua vida. Deus, Ele quer fazer tudo novo, tudo diferente na tua vida. É só você deixar Deus operar na sua vida. Agora, o que Marcos ele vai retratar aqui sobre Jesus acalma essa tempestade, na verdade não é um mar, é um lago. É um lago que ele tem aproximadamente 21 de largura por 31 quilômetros de comprimento. E essas águas que desaguam desse lago, elas são das montanhas de Golã, sendo que na verdade as montanhas de Golã, elas não são território israelense, são território da Síria. E são montanhas cobertas de gelo. Então aquele gelo derrete, a água, é óbvio, vai descer, e ele transformou nesse lago. E os discípulos, eles eram daquela região, eles conheciam bem aquela região, eles estavam em casa. Já viu quando você caminha aqui, onde você mora, e você conhece rua, conhece lugares, conhece onde você vai sair, porque é onde você habita, isso aqui faz parte do nosso convívio. Nós conhecemos esse lugar, então isso não era diferente que os discípulos. Ele conhecia bem aquela região, mas o vento que veio foi um vento desproporcional àquilo que eles já tinham vivido. E coisas extraordinárias, quando acontece na nossa vida, nós precisamos do sobrenatural de Cristo. E Jesus, ele chega com essa finalidade. Eles vão acordar o mestre. Olha, está fora do nosso controle. Há uma necessidade de nós rogarmos ao Senhor. E se eu fosse dar um tema a essa mensagem, a qual eu li para os irmãos, eu ia dar o tema dos 4 P's de Deus. Repara comigo. Primeiro P de Deus, a promessa de Deus. Passamos para o outro lado. O segundo P de Deus, a paz de Cristo. Onde é que Jesus estava? Dormindo. Terceiro poder de Deus, terceiro P de Deus. Quem é que estava na barca com eles? Deus. Porque Jesus Cristo, Ele é Deus. Então, a presença de Deus. E o quarto P, olha o que eles vão dizer lá no último versículo. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Então, o quarto P de Deus é o poder de Deus. Bem, vamos começar do último. Falando do poder de Deus. Irmãos, os físicos, eles estudando, eles descobriram que todo o universo, ele é composto de uma única energia. Vem Isaac Newton, vai dizer que o universo é composto de força. Vem Albert Einstein e diz, não é força, é energia. Todo o universo, ele é composto de energia. E eles, ao descobrirem que o universo, ele é composto de uma única energia, eles descobriram também o quê? Então, se o universo, ele é composto de uma única energia, então só existe um Deus. Se o universo, ele é composto de uma só energia, então só tem um Deus Criador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a pergunta que nós devemos nos fazermos é: quem é esse Deus? Primeira definição de Deus: Ele é o Deus Criador. Irmãos, se Jesus ele não é quem Ele diz que é, então Jesus é um mentiroso. Se Jesus ele não é quem Ele pensa que é, então Jesus é um louco. Mas nós sabemos
Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que nós imaginamos, entendemos, e até no desconhecido, que nós vamos ver que Lázaro estava morto, 4 dias de morto, nós vamos ver que a filha de Jairo estava morta, nós vamos ver que o filho da viúva estava morto, e a humanidade se questiona aonde o homem está quando está morto, mas nós encontramos uma definição, que até aonde o homem desconhece, até ali, Jesus Cristo, Ele é Deus, aleluia, porque quando Ele virou para Lázaro e disse, Lázaro saia, Lázaro saiu. Quando disse para a menina, levanta-te, ela levantou, e quando tocou no filho da viúva, Ele ressuscitou, porque até no desconhecido, Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então a primeira convicção que nós devemos ter do Senhor, de Jesus Cristo, é que Ele é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Talvez você está passando por um problema difícil, meu irmão, minha irmã. Não tem problema difícil para Cristo não, porque Ele é o Deus Criador, aleluia. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que chama à existência aquilo que não existe, porque por Ele, como Marco vai dizer, por Ele e para Ele foi criado todas as coisas. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Ele é o Deus Criador. Segunda definição de Deus, Ele além de ser o Deus Criador, Ele também é o Deus sustentador. É fácil ser crente? É fácil ser crente? É complicado, porque todo dia a gente tem que, a nossa maior luta não é contra as coisas desse mundo, nossa maior luta é contra nós mesmos. Isso é a grande verdade. Você vencer seu ego, seu egoísmo, né? Eu lembro agora, eu lembrando da lição, me chamaram para fazer a conclusão lá na Matriz, lá no campo de Caxias, e na conclusão estava escrito caminho cristão e o benefício do perdão. Aí eu notei 6 características do caminho do cristão, e o primeiro caminho do cristão que eu coloquei é o caminho que Cristo vai nos ensinar. E qual foi o caminho que Cristo ele vai nos ensinar? É aquele Jesus, mesmo sendo superior, olha que coisa linda, mesmo Ele sendo superior a toda a espécie humana, porque Ele é Deus, Ele é superior aos homens, mas Ele entrou pelo caminho da humildade, da simplicidade. Olha que coisa linda. Aí eu falando, o caminho do cristão passa primeiro por esse caminho aqui, o caminho da humildade. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos como é difícil nós vencermos as adversidades desta vida e vencer os nossos conceitos sem a presença de Jesus Cristo. Então nós devemos ser humildes e reconhecermos que nós precisamos de Cristo para nos sustentar na tua presença. Você, meu irmão, minha irmã, você não vai vencer as adversidades da vida por você mesmo. Você não vai vencer as adversidades da vida confiando no poder econômico, porque Salomão, ele retrata isso. Salomão, ele vai dizer que ele entrou por 4 caminhos. Ele vai dizer, eu entrei pelo caminho do dinheiro, fui o ser mais rico que já houve, e não me trouxe felicidade. Meu Deus. Depois ele vai dizer, eu entrei pelo caminho das mulheres, teve 1000, e ele vai dizer, também não trouxe felicidade. Meu Deus. Depois ele fala, eu entrei pelo caminho da sabedoria, nunca houve nem nunca vai haver uma mente que consegue superar de Salomão. Mas ele vai dizer, também não satisfez a minha alma. Ele vai dizer, então eu entrei pelo caminho da bebida, e também não satisfez a minha alma. E ele vai escrever o livro de Eclesiástico dizendo, o princípio da sabedoria é, temei ao Senhor e aparta-te do mal, louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos entender que
nós jamais vamos vencer alguma coisa por nós mesmos, mas devemos entrar pelo caminho da humildade e reconhecer que é Cristo, Ele é que nos dará a vitória sobre todas as coisas, porque Ele é o Deus sustentador. É Ele que vai te sustentar, meu amado e minha amada. Fica tranquilo. Já falta 12 minutos. Eu não vou falar muito não. Pastor falou que fica à vontade também. Então, o segundo pé de Deus é a paz de Deus. A gente vai reparar que Jesus ele estava o quê? Dormindo. Pensa comigo, quando o homem ele cai, quando Adão ele cai, a gente vai observar que com a queda de Adão, o homem ele cria 4 forças. Ele entra por 4 forças. Primeira força, ele vai entrar, arrumar briga com Deus, porque antes o homem ele tinha a presença de Deus toda tarde, e quando ele peca, a presença de Deus se afasta dele. Então a primeira guerra que o pecado vai arrumar com ele, para ele, é com o próprio Criador. A segunda guerra que o homem ele vai travar é com a sua própria espécie. Já viu que desde a história da humanidade, o homem ele sempre está se gradeando com o outro? Já reparou isso? Nós estamos vivendo, nós aqui estamos em paz, mas estamos tendo guerra na Europa, Ucrânia e a Rússia. Estamos tendo guerra no Oriente, Israel com Hamas. Nós estamos tendo guerra na África do Sul, no Congo. Olha só. E fora as guerras que a gente desconhece. Então o pecado, ele abre mais uma guerra do homem para com a sua própria espécie. Segunda guerra, terceira guerra que o pecado vai abrir é o homem com a natureza. Estamos vendo aí o que está acontecendo no sul do nosso país, né? E alguns cientistas vão dizer, não, isso aí é crescimento global, isso aí é coisa climática. Ou seja, o homem está destruindo o próprio lugar onde ele vive. Nós, espécie humana, conseguimos fazer isso. Destruímos o próprio lugar onde vivemos. Então o homem, o pecado, ele abriu 4 guerras. E depois, para 4, você repara que o homem, ele tem conflitos. Essa aqui eu acho interessante, não que as outras não sejam, mas ele abre guerra entre o homem e ele mesmo. Você já reparou que tem pessoas que não se aceitam? Quer mudar isso? Quer mudar aquilo? O homem pensa que é mulher, a mulher pensa que é homem. Olha só, ele tendo conflitos com ele mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que isso? Porque pela falta de paz. Nós precisamos entender que nós por nós mesmos nós não vamos conseguir resolver os conflitos da nossa vida. Não somos nós que resolvemos. Tem um escritor francês que vai dizer que guerra é ausência de paz. Não. E o que então que seria guerra, meu irmão? Guerra é a ausência de Jesus Cristo. Porque Jesus ele disse, eu vos dou a paz, não como o mundo dá. A paz não é algo interior, a paz é algo exterior. Por quê? Porque está em Cristo, e é Cristo que é capaz de trazer o homem à verdadeira paz. Aleluia! Então nós precisamos de Jesus Cristo. Os conflitos da vida nós não vamos resolver por nós mesmos. Nós vamos resolver os conflitos da vida quando temos a humildade e reconhecer que Jesus ele é capaz de fazer coisas gloriosas pelas nossas vidas. Aí nós vamos vencer as batalhas da vida. Terceiro pé de Deus. Quem estava com eles? Estou me antecipando aqui. Quem estava com eles no barco? Quem estava? Era Deus. Porque Jesus Cristo é Deus. Lembra do povo no deserto? Quando ele chega, eles pecam com o bezerro de ouro. Eu acho isso aqui interessante. Deus ele chega para Moisés e fala, Moisés, olha, eu não posso ir com vocês não. E deixa Moisés, não, o Senhor está aqui conosco. Não, não posso ir não, porque minha presença é santa. Se a minha presença for com vocês,
proposta para Moisés. Primeira proposta: mandarei um anjo. Tem coisa melhor do que você andar com o anjo do teu lado? Lembra lá de Senaqueribe? O anjo matou mais de 180 mil soldados valentes de Senaqueribe. O anjo matou mais de 180 mil. Mas o que Moisés vai falar? Moisés e o povo não queremos não. Queremos não. Já até falaram aqui, o pastor já até falou. Queremos não. Então fazer o seguinte, Moisés. Segunda proposta: vou fazer de vocês um povo próspero. Tudo que vocês botar a mão, vocês vão ganhar dinheiro para Dedéu, vai ser rico, as nações vão invejar vocês. Senhor, me perdoa, aqui conjecturando. Queremos não. Não quero não? Não quero não, Moisés. Não quero não, Senhor. O povo ali, não quer, nós não queremos. Então vou fazer o seguinte, Moisés: todos os seus inimigos, seja os cananeus, Jubezeus, seja o que for, eu te darei vitória sobre todos eles. Moisés: Senhor, me perdoa, também não queremos não, louvado seja o nome do Senhor, não queremos não. E o povo ali chorando, pranteando: olha, Senhor, nós não queremos nada disso. Então o que vocês querem? Nós queremos a tua presença. Crente que é crente de verdade, não quer presença de anjo, não quer prosperidade, não quer bens, quer a presença de Deus na sua vida, porque nada é melhor nessa vida do que termos a presença de Jesus Cristo conosco. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida, meu irmão. Não abra mão da presença de Deus na sua vida, não. Ainda que te façam várias promessas, fuja disso. Senhor, eu quero a sua presença na minha vida, meu Senhor. Seja comigo, meu Deus, eu preciso de ti. É o Senhor tão somente que eu quero. Aleluia! Glória a Jesus. Vou botar aqui no bolso. Quarto lugar. Quarta promessa de Deus é a promessa. A Bíblia vai falar de várias promessas do Senhor, mas eu queria até falar de mais, mas vou falar só de uma. A grande promessa de Deus para a nossa vida é a promessa de salvação. Nada nessa vida é superior a isso. O nosso irmão aqui estava falando do leproso. Quando o leproso chega diante de Jesus, né? Aí Jesus, eu acho interessante que Jesus cura o leproso. E depois, quando ele cura o leproso, vem até Jesus grandes, algumas traduções vão dizer, vieram até Jesus grandes multidões. Então nós podemos ver que era gente de todas as partes vindo até Jesus. Jesus podia pensar, se ele pensasse como homem, porque o homem às vezes é soberbo, mas como nós dissemos, Cristo é humilde em todo o seu ser, é uma das suas características. Jesus podia pensar: olha, agora eu vou estalar o dedo, vou curar toda essa gente e vou mostrar que eu sou Deus, que eu sou todo-poderoso. Mas a Bíblia vai nos ensinar que quando vieram até Cristo grandes multidões, o que Jesus faz? Ele se retira para orar. Olha que coisa linda. Jesus, nessa hora, ele se retira para orar. O que Jesus está nos ensinando com isso? Ele está nos ensinando que nada nesta vida pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Mulher não pode tomar o lugar de Deus. Marido não pode tomar o lugar de Deus. Filho não pode tomar o lugar de Deus. Nós mesmos não podemos tomar o lugar de Deus. O lugar de Deus na nossa vida, que servimos a Ele, é o topo. Como Ele mesmo diz: ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único. Amarás o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Aleluia! Cristo tem que ser a primazia em nossa vida. Só dessa maneira, como começamos a palavra dizendo sobre o estado original,
Então a quarta promessa do Senhor é essa, a promessa de salvação. Eu agradeço a oportunidade